Que a paz de Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um texto que, assim, à primeira vista, parece um dos mais estranhos da Bíblia. Isaías capítulo 20. Nossa missão aqui é entender por que um profeta recebeu uma ordem de passar 3 anos seminu em público. E como essa aparente loucura era, na verdade, um ato de genialidade política e espiritual. Para nos guiar, a gente tem o texto bíblico, na tradução Nova Almeida Atualizada, e também o comentário de John A. Martin, que ajuda muito a iluminar o cenário por trás dessa história fascinante. Ok, vamos direto ao ponto. Para entender a estranheza do que está por vir, a gente precisa primeiro entender o pânico daquele momento. Estamos ali por volta de 711 a.C. O Império Assírio é como um rolo compressor, sabe? Imparável. E Judá está bem no caminho dele. O medo no ar era denso. Exato. E aí, em momentos de medo, as pessoas procuram soluções, assim, lógicas, estratégicas. A estratégia de Judá era uma aliança geopolítica clássica. Vamos nos unir com os únicos que parecem fortes o suficiente para peitar a Síria. E quem seriam esses pesos pesados? O Egito e a Etiópia, ou Cuxi, como o texto chama. Do ponto de vista humano, era a aposta mais segura. Era o que fazia sentido. E é aí que o capítulo já começa com uma notícia que funciona como um tremor de terra para essa estratégia toda. O primeiro versículo menciona um evento bem específico, no ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod, atacou-a e a conquistou. Sargão era o rei assírio poderoso. Mas quem é Tartã? Ótimo ponto, porque Tartã não é um nome, é um título militar assírio. Algo como comandante em chefe, o generalíssimo. Então o rei Sargão não foi pessoalmente. Ele enviou o seu principal general para conquistar Asdod. E a queda de Asdod, que era uma cidade-chave dos filisteus, não foi um evento isolado. Foi tipo uma peça de dominó caindo bem ao lado de Judá. Certo. E por que a queda dessa cidade vizinha era tão devastadora para o plano de Judá? Porque Asdod era parte fundamental dessa aliança anti-assíria que Judá estava tentando costurar. O comentário de John A. Martin ressalta que essa cidade provavelmente já estava recebendo apoio e promessas do Egito. A queda dela foi uma demonstração pública e brutal de que o poder egípcio era, assim, na melhor das hipóteses, superestimado. E na pior das hipóteses? Completamente inútil contra a máquina de guerra assíria. Era a prova de que a apólice de seguro de Judá não tinha cobertura nenhuma. Nossa, entendi. Então não era só a casa do vizinho pegando fogo. Era a brigada de incêndio na qual todo mundo confiava, sendo derrotada pelo fogo na frente de todo mundo. O pilar central da política externa de Judá simplesmente desmoronou, precisamente. E é nesse exato momento de crise, de e agora, o que a gente faz, que Deus decide intervir. Só que a resposta divina não é um discurso de encorajamento ou um novo plano de batalha. É algo muito, mas muito mais estranho. E aqui a história dá uma virada cinematográfica. O versículo 2 diz que o Senhor falou a Isaías: solte de seus lombos a roupa de pano grosseiro e tire as sandálias dos pés. E o texto simplesmente continua. Isaías fez isso, passando a andar despido e descalço. Eu confesso que, lendo isso, a primeira reação é de choque. O que era exatamente essa roupa de pano grosseiro? Essa é a chave. Não era uma roupa qualquer. Era um saco, a vestimenta tradicional de um profeta. Um símbolo público da sua vocação. Era roupa de luto, de seriedade, associada a figuras como Elias. Tirar essa roupa não era como tirar um casaco, sabe? Era o equivalente a um juiz tirar a toga no meio de um julgamento. Era se despir da própria identidade profissional em público. O choque era parte da mensagem. E a coisa fica ainda mais extrema. Ele não fez isso por um dia, tipo um protesto rápido. O versículo 3 especifica a duração. Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos despido e descalço. Peraí, 3 anos? Como isso é logisticamente possível? Ele ia ao mercado assim? Como a família dele reagiu?
Isso não faria com que as pessoas o vissem como um louco em vez de um profeta? Você tocou no ponto central da obediência dele. O comentário de Martin enfatiza que isso foi uma demonstração contínua. Não era algo que ele fazia de vez em quando. Foi, como Martin descreve, uma dramatização da profecia. Por 3 anos, Isaías se tornou a própria mensagem. É impossível exagerar o custo social e pessoal disso. Claro que as pessoas devem ter zombado, chamado de louco, se afastado dele. Mas não podiam ignorá-lo. Exato! Era impossível ignorá-lo. Ele virou um outdoor ambulante, uma performance artística desconfortável, que ninguém em Jerusalém podia deixar de ver e de comentar. Uau! Isso redefine no nível de comprometimento. Ele não apenas falou a verdade, ele viveu a verdade de uma forma humilhante. Por mais de 1000 dias. Então, essa performance de 3 anos, qual era a mensagem? O que esse teatro divino queria dizer que só palavras não conseguiam? A mensagem era uma prévia visual, um trailer terrivelmente explícito do que aconteceria com os confiáveis aliados de Judá. O ato de Isaías era um prenúncio, e o versículo 4 detalha o que ele prenunciava. E o que diz o versículo? Assim o rei da Síria levará os prisioneiros do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. A imagem é brutal. A humilhação que Isaías estava vivendo simbolicamente seria a humilhação literal dos exércitos do Egito e da Etiópia. Ser levado cativo, despido e descalço era o símbolo máximo da derrota e da perda de status no mundo antigo. Era ser despojado de tudo: dignidade, identidade, humanidade. A mensagem para Judá era: estão vendo este homem? É assim que o seu plano B vai terminar. Exatamente. E o uso do corpo do profeta era uma tática de comunicação genial. A gente pode debater um argumento, pode ignorar um sermão, mas como ignorar um homem respeitado que por 3 anos encarna essa mensagem de derrota todos os dias? Ele se tornou a prova viva da futilidade da confiança de Judá. A glória do Egito, como o texto chama, se transformaria nessa vergonha exposta, e Isaías era o lembrete diário disso. E o texto já antecipa a reação do povo de Judá quando eles finalmente entendessem a mensagem. O versículo 5 diz: então os israelitas ficaram apavorados e envergonhados por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Eu gosto de como o texto usa essas duas palavras, esperança e glória. Sim, a escolha de palavras é muito deliberada. Como Martin aponta no comentário, esperança aqui se refere à confiança militar que eles depositavam na Etiópia. Era a aposta pragmática. Glória se refere ao prestígio cultural, ao poder histórico do Egito. Era o orgulho de se aliar a uma superpotência antiga. Ah, então Deus está dizendo que as duas fontes de segurança deles... Exato, tanto a pragmática quanto a orgulhosa se tornariam a fonte do pavor e da vergonha deles. É uma inversão psicológica completa. O que eles viam como sua fortaleza se revelaria sua maior fraqueza. E isso nos leva à conclusão do capítulo, que, curiosamente, não é uma fala de Deus nem do profeta, mas do próprio povo. E essa é a culminação de todo o drama. Depois de 3 anos da performance de Isaías e da confirmação dos fatos, o povo chegaria a uma conclusão inevitável. O último versículo é essa conclusão em forma de pergunta. O povo vai dizer: vejam o que aconteceu com aqueles em quem esperávamos e a quem recorremos para nos livrar do rei da Assíria. E agora, como nós vamos escapar? Essa pergunta final parece que ecoa no vazio, né? E esse eco é o objetivo. É o momento em que cai a ficha. Eles olham para os seus aliados derrotados e a realidade os atinge. A pergunta como nós vamos escapar é uma admissão de completo fracasso. Dentro da lógica deles, a resposta é: não vamos. Todas as portas que tentaram abrir se fecharam. Se os gigantes caíram, que chance tem o pequeno Judá? Ou seja, todo o ato profético de 3 anos foi meticulosamente projetado para levar o povo a essa única pergunta. Uma pergunta para a qual o manual de política e estratégia militar deles não tinha resposta. Exatamente.
E é nesse vácuo de respostas humanas que a verdadeira mensagem emerge. O comentário de John Martin argumenta que o propósito não era apenas provar que Judá estava errado, era esvaziar as mãos deles de falsas seguranças para que eles finalmente olhassem para cima. A falha espetacular das alianças humanas deveria forçá-los a considerar a única aliança que realmente importava, a aliança com o próprio Deus que eles tinham deixado de lado. Em resumo, Isaías 20 é muito mais do que uma história bizarra. É uma aula sobre a tolice de confiar na força humana em detrimento da soberania divina, contada por meio de um evento histórico e de um ato profético chocante. Uma demonstração, assim, inesquecível de onde não devemos depositar nossa confiança. Isso nos deixa com uma pergunta inevitável que transcende os séculos. A mensagem não ficou presa lá em 711 a.C. Em nossas vidas hoje, quais são os nossos Egitos e Cuxes? Onde nós buscamos nossa esperança e nossa glória? Talvez não seja em nações estrangeiras, mas pode ser na estabilidade financeira, que pode desaparecer, pode ser uma carreira, em relacionamentos, numa ideologia política ou na nossa própria capacidade. A lição de Isaías nos convida a um exame honesto quais são as fundações da nossa segurança. E elas aguentariam o teste de uma queda de Asdod em nossas vidas? Deus abençoe todos os ouvintes.